Nós vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo da Revista Espírita, mês de fevereiro de 1860. Nós estamos estudando o artigo sobre os espíritos glóbulos. Esse é um tema interessante porque Kardec inicia esse artigo falando sobre o desejo que muitas pessoas têm de ver espíritos. E como ele coloca aqui logo no primeiro parágrafo, conhecemos poucas pessoas que não desejariam fruir dessa faculdade, né? Então, quando nós então vemos esse desejo que nós temos tanto de ver, como também nós já vimos anteriormente, né? Bom dia, Dima. Quando nós vimos anteriormente, lá no Livro dos Médiuns, o desejo que muitas pessoas têm de psicografias, acabam criando algumas ilusões, algumas fantasias, pelo fato de ter essa superexcitação, esse grande desejo de ter contato com o mundo espiritual através desses recursos. Bom dia, Angelina. Kardec então comenta que inicialmente, né, de que modo que a teoria das visões e das aparições que ele coloca para nós, inclusive já aqui, bom dia, Andréa, citados, né, nas edições de dezembro de 58, fevereiro e agosto de 59, também no Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental, né? Então ele fala aqui para nós sobre alguns detalhes sobre a visão ou a percepção dos espíritos através da vidência. Então ele coloca sobre os aspectos dos espíritos, frequentemente, o mais frequentemente na forma humana, que ele tem ali uma característica vaporosa, diáfana, muitas vezes imprecisa, vaga, né? E alguns espíritos se manifestam com uma clareza, né, a ponto de um pintor, por exemplo, né, poder ali ter essa imagem clara, né? Claro que Kardec coloca pintor porque ele fala lá do século XIX, né? Mas hoje nós poderíamos colocar que você poderia facilmente filmar com o celular aquele espírito que se faz presente, né? Que mais que nós temos aqui? Ele coloca sobre as características dos espíritos, conforme a vida que tiveram. Então ali alguns mostram uma nobreza na aparência, outros mostram uma característica ignóbil, como ele chama, né? Então nós podemos pegar espíritos com aquela má aparência, muitas vezes uma aparência repugnante pela sua condição. Coloca também sobre as vestes, né? Geralmente um amontoado de pano, vestes que se parecem com longas túnicas flutuantes, né? Pelo menos a aparência dos espíritos superiores, enquanto os espíritos vulgares, conforme nós comentamos anteriormente, esses vulgares não significam espíritos inferiores, né? Mas na verdade trata aqui de espíritos que tiveram uma vida comum durante suas existências no mundo terreno, chegam no mundo espiritual sem uma melhor compreensão da sua condição, então a sua aparência é muito condizente com aquilo que viviam aqui no mundo físico, né? Enquanto que os espíritos superiores, já desapegados, né, desse modismo que nós temos no mundo material, né? Se você vai usar um vestido, vai usar uma calça, um paletó, um terno, isso aí para os espíritos superiores já foi ultrapassado. Porque nós, né, ainda temos essa ideia da nobreza de acordo com as vestimentas que nós utilizamos aqui no mundo físico, né? Então essas vaidades no mundo espiritual já são ultrapassadas, né? Depois ele fala também aqui sobre a aparência dos espíritos, a forma como eles se manifestam, dizendo, por exemplo, que de um modo geral, uma coisa interessante, que as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto cabeça, tronco e braços são sempre claramente desenhados, né? Fala para nós aqui também que a aparência muitas vezes parece um espelho de estanho, sem estanho, né? Uma aparência um pouco deformada, não dá para ver com clareza. Bom dia, André. O que mais que ele coloca para nós aqui? São vistos também se aproximando das pessoas, insuflando ideias a ponto de influenciá-las, né? A consolá-las ou
mesmo, né, provocando ali um certo medo, um certo temor, né? Esse caso, né, do toque em si, também da mesma forma, mas aqui como a aparência dos espíritos não é necessariamente uma manifestação material, mas ele é visto por aqueles que possuem essa faculdade. Então esse toque, esse sussurro que você pôs é a forma que os espíritos têm de se aproximar dos encarnados, né? Então ele diz assim, né, tal é esse mundo oculto que povoa os espaços que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o perceber, como vivemos em meio às miríades de seres do mundo microscópico. Foi isso que nós vimos aqui sobre esse artigo na semana passada, lembrando que nós tivemos também na primeira parte a leitura de alguns boletins da sociedade. E agora então nós damos sequência aqui porque o tema é exatamente espíritos glóbulos, né? Vamos entender o que significa isso. Coloca aqui Kardec então continuando. Mas pode acontecer que o espírito revista uma forma ainda mais precisa e tome todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Aqui ele fala então sobre a aparição, né? Ou seja, o espírito ali pode até se materializar muitas vezes. Enfim, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, possível se torna o observador tocar, apalpar o corpo, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, apesar de poder se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Embora a aparição desses seres designados pelo nome de agêneres, né? Porque a gente lembra que gênere, né, vem de formação, de criação, e esse A na frente significa aquele que não foi gerado, aquele que não foi criado, então ele simplesmente aparece e desaparece. Então, designados pelo nome de agêneres, seja muito rara, é sempre acidental e de curta duração, e sob essa forma não poderiam tornar-se comensais habituais de uma casa. Ele não poderia ali viver com as pessoas no dia a dia, porque esse tipo de manifestação ele é muito rara, e, portanto, né, porque exige, né, uma demanda de fluidos, de esforço do espírito para que isso aconteça, e acontece, então, em momentos especiais, de uma forma muito rápida. Então, por isso, essa aparição é chamada de agênere, e é acidental e de curta duração. Sabe-se que entre as faculdades excepcionais de que o Sr. Home, aqui ele fala de Daniel Douglas Home, né, que nós já estudamos sobre ele, aquele médium, né, conhecido pelos efeitos físicos que ele provocava, principalmente facilitando a aparição de espíritos, né, a materialização pela facilidade que ele tem de doar, né, de doar fluidos. Então ele coloca aqui para nós, sabe-se que entre as faculdades excepcionais de que o Sr. Home deu provas irrecusáveis, deve-se colocar a de fazer aparecer em mãos tangíveis, que podem ser apalpadas e que, por seu lado, podem pegar, apertar e deixar marcas na pele. Então, algumas das manifestações, né, que ele provocou, algumas das aparições, eram mãos que tocavam instrumentos, que beliscavam, por exemplo, né? Então isso consta ali na sua biografia, ali nas suas participações naqueles eventos, naquela sociedade da Europa e também na América do Norte. As aparições tangíveis, dizemos, são bastante raras, mas as que ocorreram nestes últimos tempos confirmam e explicam as que a história registra a respeito de pessoas que se mostram, depois de mortas, com todas as aparências da natureza corporal. Aliás, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter do maravilhoso, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Bom, aqui a gente vai entender as expressões que geralmente nós utilizamos, que é o caso, por exemplo, de sobrenatural. A palavra sobrenatural significa aquilo que está acima do natural. Então, quando nós não conhecemos
as leis que regem esses fenômenos, nós vamos dizer que está acima do natural, fora do natural. A mesma coisa também o extraordinário. Extraordinário. Ordinário é aquilo que faz parte da natureza que nós conhecemos. Extra, que está acima dessa natureza. Mas o que Kardec coloca para nós, então, que essas aparições, que esses fenômenos, não são uma derrogação das leis da natureza, não são a quebra dessas leis. Na verdade, é a aplicação dessas leis, só que numa categoria, digamos assim, que nós ainda não compreendemos. Da mesma forma que nós tínhamos a lei da aerodinâmica, né, que permite hoje que os aviões voem, né, que as aeronaves voem, no passado não se conhecia. E aí então, quando houve, né, naquelas primeiras experiências, mostrando as aeronaves ali alçando o voo e tudo mais, achavam que aquilo era algo simplesmente fenomenal, fora do normal. Na verdade, hoje é uma banalidade, né? Hoje nós lidamos com muita facilidade sobre isso. E outras tantas leis que nós conhecemos, né? O uso do vapor, da eletricidade, né? Fenômenos de dilatação, então tudo aquilo que nós aprendemos hoje nos livros de ciência, né? Falando sobre a gravidade, inclusive. Então nós temos ali simplesmente as leis sendo desvendadas, porque elas sempre existiram, mas nós não conhecíamos nem os nomes, nem o mecanismo em que elas atuavam e nem o alcance da sua ação. Conforme a gente vai vivenciando ali as nossas experiências e ampliando o nosso conhecimento, esse entendimento se torna maior. Nesse caso, quando nós falamos sobre aquele termo utilizado, ciência espírita, que na verdade nada mais é do que a mesma ciência, porém abrangendo um campo diferente, da mesma forma como nós vimos aqui, que nós temos a química, a física, a biologia, nós teremos também a ciência espírita entrando nesse outro campo. E nesse caso nós teremos tanto o efeito dos fluidos, do pensamento, a condensação desses ectoplasmas, permitindo que os espíritos se materializem, enfim. Temos ali tantos e tantos fenômenos para desvendarmos, percebendo que isso nada mais é do que a aplicação dessas mesmas leis conhecidas, porém, né, fora da ciência natural que nós aqui aprendemos no nosso dia a dia, mas continua sendo na categoria das mesmas leis. Quando os espíritos revestem a forma humana, não poderemos nos enganar. Já o mesmo não acontece quando tomam outras aparências. Não falaremos de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera que alimentam a superstição das pessoas ignorantes, mas de alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos puderam enganar-se. Aqui, por exemplo, né, essas imagens terrestres refletidas pela atmosfera, né, que causam essas superstições, nós temos, por exemplo, né, a aurora boreal, nós temos o fogo fátuo, que é aquele fenômeno, né, de combustão espontânea que acontece em ambiente onde existe decomposição de matéria orgânica. No caso, lixões, cemitérios, né, onde nós temos ali gases sendo liberados e entrando em combustão. Né? Então, como nós vimos, né, na praia também da mesma forma, né? Então nós temos todos esses fenômenos que criam essas superstições e causam nos homens, nas pessoas, né, uma impressão de sobrenatural. Mas ele coloca, né, mas ele quer falar aqui sobre alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos podem enganar-se. É aí, sobretudo, que nos devemos pôr em guarda contra a ilusão, para não nos pormos a tomar por espíritos fenômenos puramente físicos. Nem sempre o ar é perfeitamente límpido. Há circunstâncias em que a agitação e a corrente de moléculas aeriformes, vapores nesse caso, né, produzidos pelo calor, são perfeitamente visíveis. A aglomeração dessas partículas forma pequenas massas transparentes que parecem nadar no espaço e que deram lugar ao singular sistema dos espíritos sob a forma de glóbulos. A causa dessa aparência está no próprio ar, mas também pode estar no olho. Então, antes de entrarmos nesse detalhe, Kardec diz o seguinte: muitas vezes você está andando num ambiente onde existe ali muita névoa,
né? E você vê ali uma concentração maior de vapor, onde ele fica ali um pouco mais denso, e você olha para aquele lugar e você vê uma mancha passando no meio daquela névoa. Usando bem aquela imagem dos filmes que nós temos hoje, né? Em que você vai num lugar escuro à noite, aquela névoa tomando conta do lugar, sob a lua cheia, e de repente você vê um vulto passando no meio das árvores. Ali nada mais é do que o vapor se movimentando. Da mesma forma, você pode também ver isso, né, suspenso no ar. E aí então muitas pessoas vão dizer que viram espíritos naquele local. Essa aparência, né, a gente já tem essa predisposição a buscar sempre o sobrenatural. E aí então, estando num ambiente que instigue em nós ali um determinado tipo de ideia, de sentimento, né, só de falar para você que aquele lugar é sobrenatural, você já tem medo de entrar. Mesmo que isso seja apenas ali uma mera falácia, né, mas vai fazer com que a gente já fique prevenido e qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de movimento, de ilusão que aconteça, já vai trazer para nós a ideia de uma manifestação espiritual. Então Kardec vai falar aqui sobre, né, pois é, quem procura acha, né? Então a gente vai ver aqui Kardec falando sobre os espíritos glóbulos, porque tem também uma outra situação, não apenas essa questão daquilo que nós vemos em torno de nós, né, do vapor, do escuro, dos reflexos e tal. Ele vai falar também para nós aqui sobre a questão do humor, que é aquele humor aquoso, né? É aquele líquido que existe dentro dos nossos olhos. Então ele diz assim: o humor aquoso oferece pontos imperceptíveis, que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos semiopacos, em suspensão no líquido, cujos movimentos e ondulações eles acompanham. Produzem no ar ambiente e, à distância, por efeito do aumento da refração, a aparência de pequenos discos, por vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Aqui só uma experiência pessoal. Houve uma época em que eu olhava para determinada posição e tinha alguma coisa que me incomodava. Ficava assim alguma coisa meio embaçada, né, no meu olho. E eu fui ao oftalmologista, cheguei lá, a médica então pegou ali o seu aparelho, se aproximou bem do meu olho, ficamos ali quase nariz colado com o nariz, e ela ficou então fazendo uma inspeção no meu olho para procurar exatamente se havia alguma coisa que parecia coagulado dentro desse humor. Não encontrou nada, era apenas ali uma questão de substituição de óculos e coisa e tal, mas na verdade dava essa aparência, você olhava e ficava aquela coisa mexendo, né? Ficava uma coisa incomodando na visão. Para quem tem essa predisposição de você olhar no escuro e ver essa mancha passando ali, né, num pequeno facho de luz, já é o suficiente para imaginar que existe alguma coisa. E por incrível que pareça, nós temos realmente pessoas que são influenciadas por essas ideias e levam muito a sério. A gente vai dizer, bom, tem uma coisa no meu olho, a última coisa que eu vou imaginar é que existe um fantasma, né? Mas nos nossos tempos de hoje, isso é muito fácil da gente compreender. Hoje nós temos as ciências médicas, nós temos ali, quem não foi aqui num oftalmologista, né? Conversou com o médico, recebeu algumas explicações, estudou na escola sobre a anatomia do olho, conheceu ali na física também, estudando um pouco sobre lentes. Então hoje nós temos uma sociedade esclarecida. Mas nós estamos falando de um grupo que vivia na época, no século XIX, onde não se tinha esse conhecimento, e as pessoas, pelo fato de não terem ali as lentes para fazerem essa correção, principalmente daquele público mais simples, né, que não tinha recursos para ir ao médico e tudo mais, as pessoas tinham a visão naturalmente prejudicadas. Assim como hoje nós temos ali os dentistas, né, que estão ali acessíveis para todo mundo, né, mas acessíveis no sentido de termos dentistas por todo lado, né? Mas a gente pensaria ali, né? Será que qual é o valor daquele tratamento? Mas aí é outra história. Mas naquela época não tinha isso. Então as pessoas tinham uma tendência à perda dentária com muita frequência. Nós tínhamos até as pessoas que tinham uma visão prejudicada também por causa disso. Dentre outras tantas situações, né? Que a nossa medicina hoje trata com banalidade, mas naquela época não era assim. Então a gente imagina uma pessoa que já tem uma tendência à superstição. Bom dia, embaixador. E ela então tem ali um prejuízo na sua visão pelo fato
de não ter ali os recursos para fazer esse tratamento. Ela vai num local com essa ideia, já não enxerga bem o que vai acontecer, ela acha que é de fantasmas. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né, para eu ver um espírito só estando fora do corpo, né? Do contrário, não vê. Pois é, ainda bem, né, Braço? Porque tem gente que vê com facilidade e sofre com isso, né? Porque é muito interessante a gente ver assim a quantidade de pessoas que procuram, por exemplo, o trabalho do atendimento fraterno, falando que tem evidência, que vê espíritos e queria um jeito de fazer isso desaparecer. E, na verdade, o nosso esclarecimento basta você ali entrar em equilíbrio, compreender o fenômeno, que você naturalmente vai estabelecer ali uma sintonia mais elevada, né, fugindo disso, né? Pois é, Dudu, mas a gente fala de pessoas de outras crenças, por exemplo. Uma pessoa evangélica que vê espírito, primeiro, ela não tem com quem conversar. Segundo, porque a partir da crença que ela tem, ela já tem ali a ideia, né, de seres do mal, aquela coisa toda. Isso provoca, né, um efeito muito negativo. Para quem tem contato com a doutrina, isso até ajuda. Porque aí você vai ser esclarecido sobre tudo isso. Você pode até sentir medo e ser incomodado por isso, mas você tem o esclarecimento. Agora imagina quando você é fora desse ambiente e você não tem a quem recorrer. Por isso que o nosso trabalho recebe então contato de pessoas que não são espíritas, são adeptas de outras religiões e procuram o nosso trabalho para receber esclarecimento sobre fenômenos, né? A Chaconete colocou, naquela época tinha casas mal assombradas, né? Aí só para fazer uma observação na Chaconete, Kardec tem no capítulo 8, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns, o capítulo Casas Assombradas, Lugares Assombrados, né? Porque o fato de ser mal assombrada, a gente fica se perguntando se existe algum lugar bem assombrado, né? Então a gente tem ali, na verdade, né, o lugar já é assombrado por si e já é algo assustador. Quando é mal assombrado, então fica pior, né? Então o mal ali a gente pode excluir, ficar só com o assombrado, que já é o suficiente, né? Meu avô, né, o meu avô ouvia e não aceitava, era crente, né? Pois é. Então a gente vê, né, como é difícil para as pessoas que têm ali não apenas a falta de conhecimento, mas também um preconceito estabelecido, como sofrem com isso. Continuando, vamos lá. Vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares, que as seguiam e acompanhavam a toda parte, e em seu entusiasmo verem figuras de matizes da irisação. Uma simples observação fornecida por essas pessoas reconduzi-las-ão ao terreno da realidade. Então basta ali o esclarecimento. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Essa coincidência, por si só, prova que a sede da aparência está em nós, e não fora de nós. E o que demonstra, além disso, é que em seus movimentos ondulatórios, jamais esses discos se afastam de um certo ângulo. Como, porém, não seguem bruscamente o movimento da linha visual, parecem ter certa independência. A causa desse efeito é bem simples. Os pontos opacos ou semi-opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, são, já dissemos, mantidos em suspensão, não tendo sempre a descer, mas tendendo sempre a descer, isso pela força da gravidade, né? Quando sobem, é que foram solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados a certa altura, se o olho se torna fixo. Nota-se que os discos descem lentamente, pois depois param. Sua mobilidade é extrema, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los percorrer no raio visual toda a amplitude do ângulo em sua abertura no espaço onde se projeta a imagem. A gente vê o trabalho que Kardec está tendo de levar esse esclarecimento para as pessoas na Revista Espírita, para a gente entender o contexto daquela época. Como as pessoas eram ali influenciadas pelo misticismo, né, pela superstição, pelas histórias, né? Então aquilo que hoje é tratado com absoluta banalidade pela nossa ciência, pela nossa medicina, naquela época tinha ali um vulto de sobrenatural.
Osmar colocou, né, o prédio da Petrobras no Rio de Janeiro é um local onde à noite muita coisa estranha acontece. Os seguranças e o pessoal da limpeza relatam. Além dos hospitais, que sempre tem algum relato, né? Pois é, museus, hospitais, prédios antigos, né? Então o local não falta ali para instigar a imagem das pessoas, né? Eu me lembro de um relato de uma pessoa que ela visitava o Museu Imperial no Rio, né, lá em Petrópolis, se eu não me engano. E aí então ela mexia ali nas coisas e tal, ouvia aquele barulho, e quando chegava, Petrópolis, né? Quando chegava naquela sala, você via quadros tortos na parede. Então, levando em consideração a realidade do fenômeno, você tem ali um efeito físico que comprova. Ou alguém teve ali, né, realmente não tinha o que fazer, foi lá e entortou aquilo lá para provocar alguma impressão naquelas pessoas que observavam. Mas tirando essa parte ali, essa parte humana, essa interferência humana na situação, a gente vê assim que não apenas barulhos, mas barulhos contundentes, não são dilatação de metal ou dilatação de madeira, como nós vemos, né, mas são efeitos reais. Então, esses locais são ali, né, fontes de histórias. Hoje o conhecimento é maior e essas coisas diminuíram muito ou quase nada, né? Pois é. A Angelina colocou, comecei a perceber os espíritos, ainda era católica, né? Imagina o sofrimento que foi, né, Angelina, se você tinha ali, dificuldade de lidar com isso, né? Eu vi coisas muito estranhas em Petrópolis, né? Passei por situação muito ruim no hotel assim, né? Então, locais diversos, né? Seguindo aqui, vamos lá. Opa, passei a mais aqui. Só um instantinho, apertei o botão errado. Tá. O mesmo diremos das centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela atração do músculo do olho, e são devidas provavelmente à fosforescência ou à eletricidade natural da íris, porque geralmente adstritas à circunferência do olho desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, teríamos de convir que estariam reduzidos a um papel puramente mecânico para seres inteligentes e livres, papel sofrivelmente fastidioso para os espíritos inferiores e, com forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Porque é mecânica no sentido de você movimentar o olho e os espíritos estarem ali pulando na sua frente como se não tivessem coisa melhor para fazer. Então, já dá para descartar com toda facilidade. Os únicos sinais que realmente podem atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes. E lembra quando a gente fala em sinais inteligentes, não significa que demonstram grande conhecimento. Basta que você veja como aconteceu, por exemplo, com as irmãs Fox, lá em 1848, em Hydesville. Elas batiam 3 palmas e 3 batidas acompanhavam. Isso é um sinal inteligente. A gente vê a mesma coisa nos tempos atuais, a grande procura por inteligência extraterrestre, né? Então eles mandam ali, eles ligam os radiotelescópios em direção ao espaço, esperando captar algum sinal que denote algum tipo de inteligência. Ou seja, sinais que são sequenciais, sinais que demonstrem um determinado padrão. Então a mesma coisa acontece com essas manifestações. Então, imaginar que qualquer barulho possa provocar aquele tipo de fenômeno é algo que, né, acaba indo muito mais para as nossas fantasias do que para a realidade. Então vamos lá. Tomara que consiga, né, Dudu? Então, sinais inteligentes. Esses são os sinais que Kardec menciona. No caso, por exemplo, de uma movimentação de objetos, né? Então a própria sematologia, que é ali a movimentação de objetos, né? Então você tem uma mesa, por exemplo, que se dirige a alguém,
ou com violência ou com certa calma, como acontecia naquela época, né? Então, esse simples movimento de estar se referindo a alguém, um objeto, e na direção daquela pessoa, já mostra que existe algo de inteligente. Enquanto não for provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que assumindo a forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando uma vontade livre, nisso não vemos senão fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que milhares de causas físicas podem produzir. Repetimos. Enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, é preciso olhá-lo duas vezes antes de o atribuir aos espíritos. Então, é o que Kardec coloca, porque naquela época, mais uma vez, as pessoas, instigadas pela essa novidade do espiritismo, começaram então a criar ali muitas ideias, muitas fantasias a respeito do mundo espiritual. Bom, nos tempos de hoje, só para a gente poder abrir mais um campo de observação, nós temos pessoas que, nós do Espiritismo.net, recebemos algumas fotografias de pessoas que pediam a nossa opinião sobre aquilo que tinha na foto. Então era alguém que tirava uma foto numa situação absolutamente casual e aparecia então ali um pequeno flash no alto de um lado ou do outro da pessoa. Então ela dizia, será que isso daqui é a manifestação de um espírito? Ou então outra pessoa manda e num determinado canto da foto existe uma distorção. Será que existe espírito? Será que é alguma coisa espiritual? Ou então glóbulos, que às vezes aparecem ali pequenas bolas suspensas. Então pessoas dizem assim, olha, várias vezes que eu tiro foto aparecem essas manchas na foto. E a primeira pergunta que a gente faz é, será que a sua máquina não está com problema? Então existe uma grande frustração, porque as pessoas mandam com grande expectativa, esperando que nós demos ali o endosso de que aquilo é realmente um espírito capturado pela máquina. E, na verdade, nós temos ali algo que pode ser absolutamente técnico daquele aparelho que foi utilizado. Algumas vezes você está ouvindo o rádio, assistindo a televisão, principalmente naquela época, onde aparecia aquele chuvisco de madrugada. Então, para quem é mais jovem, não conhece, porque vê os canais de televisão ligados 24 horas por dia, então é muito comum ter esse equívoco, mas no passado, não conhecer esse fenômeno, mas no passado, quando chegava em determinada hora, 11h30, meia-noite, os televisores saíam do ar e ficava aquele chuvisco. E aí então, pelo fato de ser ali uma interferência, porque a televisão está ligada, a antena está capturando os sinais, e de repente aparece ali uma mancha passando naquela televisão, aí, ou seja, naquele momento começa então ali a ideia de que a televisão tem um espírito passando, principalmente para quem assistiu ao filme... como é aquele filme, meu Deus? Me lembrem aí. Filme que a menininha entrava na televisão. Me fugiu o nome, filme tão óbvio. É o filme... Quem lembra? Venha para a Luz, Caroline. Vocês lembram desse filme? Qual é o nome dele? Não é possível. Bom, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Me fugiu aqui agora. Teve inclusive uma regravação, mas Poltergeist, bom bem lembrado, mano. Então no Poltergeist ali, a Caroline, a loirinha bonitinha, ficava na frente do televisor e de repente ela começava a interagir com alguns espíritos que saíam daquele aparelho, até que ela foi então puxada para dentro dele e chamava ali e pedia ajuda, Ou para outros casos também, como era ali um outro filme também que foi produzido com Michael Keaton, me esqueci o nome do filme também, e ali ele ficava, que era exatamente ali a dica que faziam, liga uma câmera na frente do seu televisor, naquele canal fora do ar, e depois você assiste ao filme que foi gravado, e que você vai ver ali algumas manifestações, muitas vezes claras, com o rosto de alguém, fotografias já foram tiradas, inclusive, para quem faz estudos de transcomunicação instrumental.
Mas enfim, tudo aí, né, à disposição para alimentar cada vez mais a nossa fantasia. Aliás, Andréia, é muito interessante, deixa eu só complementar aqui. Né? Imagina, depois desse filme, Andréia, agora Andréia, deixa eu ver aqui, Andréia Calvano, né? Então, Andréia, depois que você assistia ao Poltergeist, você tinha medo de ligar a televisão e aparecer aquele chuvisco. Tamanha o impacto que aquilo provocou. Né? Agora, para outra Andréia, né? Andréia, recentemente eu conversava com meu primo e ele tem um amigo na Califórnia. Né? E aí entra, eu vou contar uma historinha boba para vocês, mas entra algo muito interessante da gente começar a analisar. Ele conversava com esse amigo lá na Califórnia e ele falava que tinha umas coisas estranhas acontecendo na casa dele. Conversei com meu primo semana passada sobre isso. Ele falava assim, tem umas coisas estranhas acontecendo na minha casa. Meus cachorros às vezes ficam parados olhando para um lugar e não tem nada nesse lugar e tal, né? E às vezes tem coisa que cai, objetos que caem da minha casa. Então ele falou que ia chamar um pessoal que trabalhava com pagelança para fazer ali um trabalho, né, de limpeza do ambiente, né? Então essa é a primeira parte. Eu vou continuar daqui a pouco. Então o detalhe que eu queria chamar a atenção aqui inicialmente é a forma como as coisas mudam de uma região para outra. Nos Estados Unidos, ou você tem esses médiums que trabalham, né, de uma forma particular, que aparecem na televisão, como aconteceu no próprio Poltergeist, né, que apareceu aquela médium baixinha que fazia a limpeza da casa, coisa e tal, ou então eles trabalham com essa cultura indígena de lidar com os espíritos, né, ou também com caça-fantasmas, né, Brás? Agora, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil o pessoal recorre, por exemplo, né, ao pessoal da Umbanda para fazer essa limpeza do ambiente, onde fazem defumação, onde fazem um monte de coisa. Então, como nos Estados Unidos a cultura umbandista ou a religião umbandista é muito pouco conhecida, ou são pouquíssimas pessoas que praticam isso lá, lá eles têm tanto essa parte dos xamãs, que fazem, né? Na verdade eu falei pagelança, mas na verdade são os xamãs, né? Que fazem isso. Padres exorcistas também é algo bastante comum, que a gente vê que, embora a vida imite a arte, né, como diz esse jargão, a gente tem também a arte que capta muita coisa da vida comum. Então nos Estados Unidos é muito frequente você ter exorcistas, médiums, fazendo limpeza de ambiente com xamanismo. Né? Então é interessante que esse rapaz falou que ia chamar alguém que trabalha com xamanismo para poder fazer a limpeza da casa. Muito bem, voltando para esse rapaz então. Ele comentou, né, que essa coisa do mundo espiritual é bastante interessante. Meu primo até comentou, né, que olha, se eu soubesse, né, que ele foi para lá e tal, se eu soubesse que a sua casa tinha essas coisas, eu nem tinha ido para aí. Aí esse amigo disse assim, mas é tranquilo, essa coisa do mundo espiritual é normal. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual, assista 2 seriados. Aí tem ali, né, a Maldição da Mansão Bly, que atualmente está disponível no Netflix, e também A Maldição de Outra Mansão, que foi a primeira parte. E aí eu brincando com meu primo, eu falo assim, seu amigo te indicou 2 séries de terror para você conhecer o mundo espiritual? Manda o Livro dos Espíritos para ele, que ele vai entender como as coisas funcionam, né? E não cai nessa de querer conhecer o mundo espiritual a partir de filmes de terror, que está completamente distorcida a coisa, né? Então é bem interessante que lá, pelo fato, né, no caso desse rapaz em especial, pelo fato dele não ter qualquer contato com estudos sobre o mundo espiritual e tal, ele coloca como referência os filmes que passam na televisão, como sendo ali a referência de mundo espiritual. Coisa completamente equivocada, né? Muito bem, vamos lá. O Brás colocou, né? O senhor morava sozinho em uma fazenda em Unai, estava ouvindo o rádio, quando percebeu que tinha alguém no rádio, o chamando por nome, né? Ele começou a dialogar com ele, era um espírito português, né? Então, transcomunicação são coisas interessantes da gente observar. A Angelina colocou, né? Assistia a um seminário de transcomunicação com Clóvis Nunes aqui em Recife. Ele fez uma demonstração, foi interessante, sim. Clóvis Nunes, né? Para quem não conhece, ele é da Bahia, né? Talvez um dos grandes estudiosos de transcomunicação instrumental no Brasil. Chaconat colocou, né? Dizem que se você escutar algo cair
e chegando ao lugar onde houve o barulho e nada no chão, é espírito, né? Se tiver algo no chão, é encarnado. Pois é. Só que o detalhe que a gente tem, né, Chaconete, é a questão o frio e calor, né? Por que os barulhos acontecem geralmente à noite? Porque a temperatura cai. E aí, então, quando você tem o calor, você tem a dilatação de madeira, de metais e tudo. Quando chega a noite, que existe o frio, existe a contração. Então, quando tem essa contração, é barulho, isso é natural. Então, muitas vezes, né, para quem mora em casa, que tem aqueles assoalhos, né, e tudo mais, aí você tem ali, né, armário, casa com assoalho, que tem paredes de madeira, que tem aqueles forros de madeira, então isso faz barulho o tempo todo, né? Espíritos podem jogar objetos também, né? Pois é, mas o que Kardec coloca né, Brás? Primeiro você explora tudo aquilo que diz respeito ao mundo material. Depois você passa para o mundo espiritual. Né? E tem muita gente que, pelo fato de ser muito impressionada com isso, faz o caminho contrário. Primeiro você busca ali de imediato as respostas no mundo espiritual para encaixar na realidade material. Né? Bem equivocado isso. Amar pelos dois, bom dia. Vamos lá, pessoal. Próximo artigo aqui para nós, avançando. Médiuns especiais. Vamos lá, Kardec dizendo para nós aqui. A experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica, mas também nos prova que os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Então, aí nós temos, como eu falei para vocês, o caso do Livro dos Médiuns, que Kardec conseguiu catalogar uma grande parte dos fenômenos que ali acontecem, né, que foram observados, mas nós temos outros fenômenos que não foram percebidos, que Kardec não teve oportunidade de estudar. Lá no livro de Clóvis Tavares, né, A Mediunidade dos Santos, mostra aquelas pessoas que têm ali uma faculdade anímica, nesse caso, estudando animismo, né, de pessoas que não se queimam, porque conseguem, através do magnetismo, ter essa proteção. Então nós tivemos santos que foram colocados na fogueira e tudo mais e não se queimavam, acabavam sendo executados por enforcamento, porque não conseguiam matar a pessoa queimando. Né? Então tem fenômeno ali também. Kardec não teve oportunidade de estudar, por exemplo, sobre aquilo que acontece nas manifestações da Umbanda. Imagina ali a riqueza de informações que Kardec teria, vendo ali muitos fenômenos que acontecem na Umbanda que não são claramente descritos. Você pode deduzir a partir de análise, né, de conhecendo sobre os fluidos, conhecendo sobre a capacidade de transformação da matéria, que aliás foi aquilo que nós estudamos, né, Brás, aquela vez, quando falávamos sobre os médiuns da Umbanda que ingerem bebida alcoólica durante o transe mediúnico, ou então fazem uso ali de tabacos e tudo mais, e depois que o médium volta do seu transe normal, ele não apresenta qualquer hálito daquilo. E aí nós mandamos essa questão, né, para pedir ali orientação sobre esses fenômenos, né, para o grupo mediúnico lá do Centro Espírita Leon Denis, e a resposta foi simples. Né? Basta você olhar Laboratório do Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. Ou seja, você não tem um fenômeno descrito, mas você pode deduzir ali. Nós tivemos um outro caso de Carlos Embaçaí Filho. Né? O Carlos Embaçaí foi um grande estudioso da doutrina espírita, né? Ali ombreando com Herculano Pires, né? Pessoal que era muito ativo, principalmente décadas de 1970, 1980. O filho dele, o Carlos Embaçaí Filho, que frequentava aqui o Pautal e tudo mais, né? Até um pouco polêmico, né? Mas até aí. Então ele explicava bastante coisa, tinha um bom conhecimento, e ele foi convidado num programa Globo Repórter, né? Pois é, Brastar, né? Então ele foi convidado por um Globo Repórter para participar de um programa que fazia estudos sobre fenômenos mediúnicos. Né? E aí então ele visitou uma mulher que ela entrava ali, a faculdade mediúnica dela ela tinha a capacidade de penetrar no pensamento da pessoa com quem ela conversava e assumir a personalidade dela. Então a médium falava como se a própria pessoa estivesse falando.
E aí, então, prevenido dessa capacidade dela, ele começou a criar ali, né, ficar com a mente vazia, tentar atrapalhar a concentração dela assim, com bloqueio mental, técnicas ali que ele aplicava. Né? E depois de um certo tempo, né, ficava de frente a frente um com o outro, sentados à mesa, e aí então, depois de um tempo, ela começou a falar coisas. Né? E o Carlos Embaçaí, ele olhou para a câmera com uma cara assustada, ele falou assim, ela me disse coisas que só a minha esposa sabe. Então é um fenômeno novo que ele não conhecia, e olha que ele estudava sobre isso. Então a gente vai percebendo que a gente conhece fenômenos mediúnicos daquilo que a gente pode considerar como sendo aquilo que é o mais comum. Mas há fenômenos que são bem diferentes, que são bem estranhos, que ainda não foram explorados. Então Kardec teve ali, né, só para a gente lembrar, ele vivia na França, na Europa do século XIX. O tempo de estudos dele, né, foi ali durante 15 anos, se eu não me engano, deixa eu ver, 60, foi de 55 a 69, 14, 54 a 69. Foram 14 anos. Então, 15 anos, né? Então, imaginar que alguém que vivia na Europa apenas, e Kardec ele fazia viagens nos arredores ali da França, né? Ia para a Bélgica, depois ia para uma região próxima ali na França e tal. Então, imaginar que alguém que ficava apenas na França, durante 15 anos de estudos, foi capaz de registrar tudo aquilo que é possível acontecer na mediunidade, é uma grande ilusão da nossa parte. Então, foi possível perceber, né, ou registrar aquilo que era mais comum naquele ambiente que ele vivia. Por isso que nesse texto é colocado para nós aqui, né, que mas também nos prova os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas. Então são aptidões não definidas que provocam fenômenos também muitas vezes não compreendidos. Abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Ou seja, independente daquilo que o espírito promove. Dudu colocou, né, eu passei por isso, né, numa umbanda um dia dos herês, né, eu incorporei criança, né, tomei 3 litros mais ou menos de refrigerante, comi doce, a beça, e não tinha nada de hálito ou gosto depois do retorno. Né. Era dia de Cosme e Damião, eu estava ao lado de fora do casarão, olhando e de repente me vi do lado de fora, sujo de doce e descabelado. Né, pois é. Então, são muitos os fenômenos ainda que precisam ser estudados, que na verdade, né, se nós dispormos de tempo para fazer esse tipo de pesquisa é até interessante, mas a gente percebe que com o livro dos médiuns você consegue ter ali, abarcar praticamente tudo o que vai acontecendo. Porque a pergunta é que se a gente se impressionar apenas com os fenômenos, a gente vai cair naquilo que nós estudamos ontem, na conclusão do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca daquelas 3 categorias de espíritas. Tem aqueles que se preocupam apenas com os fenômenos, há aqueles que estudam as questões morais e filosóficas, e há aqueles que vivenciam isso na prática. Né? Então, ficarmos presos ali apenas fazendo pesquisas, só para poder constar, é algo interessante, tal como a nossa ciência faz, para poder aprofundar um pouco mais conhecimento. Né? Mas o verdadeiro propósito da doutrina é promover a nossa reforma íntima, né? Que é o mais importante. Continua Kardec. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, considerando-se o mesmo mérito, do ponto de vista hierárquico, nele há incontestavelmente uma propensão para ocupar-se de uma coisa em vez de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. Entre o que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Nesses moralistas, nós podemos colocar aqueles que trabalham bastante com temas do Evangelho, principalmente. Né? Falamos de espíritos de uma ordem média, porquanto, chegados a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Ou seja, né, se ele está num grau médio, ele mistura um pouco de intelectual com físico.
Enquanto que os sábios já não se preocupam mais com isso. E os batedores, que são aqueles ainda muito ligados às questões materiais, se preocupam muito mais com esses fenômenos. Se eles têm boa índole, eles trabalham de uma forma positiva com esses fenômenos. Se tem má índole, provocam então ali aqueles sustos, provocam ali aborrecimentos e coisa e tal. Mas ao lado da aptidão do espírito, há também a do médium, que para primeiro é um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então ele vai descobrindo qualidades particulares que não podemos apreciar, porque você consegue perceber no médium as aptidões que são claras, as aptidões que são ali patentes, mas há aptidões que elas são muito ocultas daquele de fora. Por exemplo, nesse mesmo programa do Globo Repórter que eu comentei com vocês, havia um senhor que ele era capaz de falar sobre prescrições médicas, exames e tudo mais, pelo simples fato da pessoa se aproximar dele. Ele começava a sentir aquilo que a pessoa sentia no corpo físico quando tinha uma doença. Alguém que chegava com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, com a fibromialgia hoje, né, nos tempos atuais, com uma gastrite, qualquer coisa assim, ele começava a sentir o fenômeno. Então, quer dizer, se ele não fala sobre isso, não é possível alguém saber. O médium sensitivo, ele apresenta ali uma variedade enorme de situações. Uma colega, né, que sente a distância, pelo fato de ter algum vínculo com uma pessoa da afinidade dela, ela liga para a pessoa e fala assim, o que você está sentindo hoje? O que está acontecendo com você? Ah, é que eu estou com depressão. Ela já sabia disso, porque ela sentia essa depressão e sabia de onde vinha. Então essa parte sensitiva, ela acaba sendo talvez a mais difícil de você definir. Porque não basta você dizer sensitivo. O sensitivo ele tem ali uma abrangência enorme de sensações e percepções que o médium pode captar. Muitas vezes que nem sempre ele compreende, inclusive. Né? Ele era recetista, né? Nesse caso ele era psicógrafo, então, né? Ou psicofônico, né? Mas a gente lembra, né, que todo médium é sensitivo, por princípio, né? Então, e nessa sensibilidade, então a gente lembra sempre, né, como se fosse assim, você faz a faculdade de medicina e depois você faz as especializações. O médium, por si só, ele é sensitivo, porque ele sente os espíritos de alguma forma. A presença, quando o espírito é um espírito que tem boas vibrações ruins e tudo mais. Depois você tem aquelas que são mais patentes, que são as ostensivas. Né? Então essa sensitiva é a mais sutil e a mais difícil de você definir. Façamos uma comparação. Vamos lá, Kardec trazendo para nós aqui uma ilustração. Um músico muito hábil tem em mãos vários violinos. Para o vulgo, são todos bons, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Capta matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e rejeitar outros, matizes que compreende por intuição, mas que é incapaz de definir. Ou seja, ele diz assim, olha, esse violino é melhor do que aquele. Mas por quê? Eu não sei dizer, eu só sei que quando eu toco, eu sinto que ele capta melhor aquilo que eu quero passar. Então é uma percepção tão subjetiva que ele não consegue definir. E no caso do médium sensitivo, como exemplo, acaba tendo exatamente essa dificuldade. Não dá para ele explicar. Ele simplesmente sabe ou ele simplesmente sente. O mesmo se dá em relação aos médiums. Para idênticas qualidades na força mediúnica, o espírito dá preferência a este ou aquele, conforme o gênero de comunicação que queira dar. Assim, por exemplo, vemos pessoas que escrevem como médiums poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. Outros, ao contrário, são poetas, mas como médiums só escrevem prosa, apesar do seu desejo. O mesmo se dá com o desenho, a música, etc. Também há os que, sem conhecimentos científicos próprios, têm uma aptidão toda particular para receber comunicações científicas. Outros para estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, seja qual for a flexibilidade do médium,
as comunicações que recebem com mais facilidade têm geralmente um sinete especial. Alguns até não saem de um certo círculo de ideias, e quando deles se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Excetuando-se as causas da aptidão, os espíritos ainda se comunicam com maior ou menor boa vontade por tal ou qual intermediário, conforme as suas simpatias. Assim, considerando-se a mesma igualdade de aptidões, o mesmo espírito será muito mais explícito através de certos médiuns, pelo simples fato de que esses lhe convém melhor. A gente tem também, aqui Kardec traz essa prévia nesse artigo, mas no livro dos médiuns ele trata da mesma coisa, quando ele fala sobre a psicografia. Então mostra ali a facilidade maior que os espíritos têm. Muitas vezes o médium traz ali a sua bagagem intelectual e moral que facilita ou dificulta essas comunicações, né? Portanto, diz aqui Kardec, incorreríamos em erro se pelo simples fato de termos um bom médium à mão que escrevesse com facilidade, pudéssemos, por seu intermédio, obter boas comunicações de todos os gêneros. Então, ele coloca, né, o fato de você ter um bom médium que escreve com facilidade, obter boas comunicações. Claro que a gente não vai dizer que, quando você fala de um médium que recebe poesia, ele não possa receber outros tipos de comunicação. O que a gente coloca é que muitas vezes um médium que tem ali uma certa polivalência para receber essas comunicações tem uma facilidade maior para um gênero de comunicação do que de outro, mas não significa que ele não possa receber. Assim como ele tem uma facilidade maior de comunicação com determinados grupos de espíritos em detrimento de outros. Então tem toda essa variedade que precisa ser analisada, né? Que de um modo geral, quando alguém diz assim, eu sou médium, já dá a impressão que você está vendo ali, né, um Deus encarnado porque ele é capaz de fazer tudo. Só que, na verdade, quando a gente começa a estudar, vê-se então ali todas as limitações, as aptidões, as facilidades que os espíritos têm de estabelecer um certo tipo de sintonia, né? Uma sintonia que favoreça uma comunicação em detrimento de outra, enfim. Temos ali todas essas variedades. Então ele coloca, a primeira condição para obter-se boas comunicações é, sem contrapartida, assegurar-se da fonte de onde emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. É necessário, pois, estudar a natureza do médium como se estuda do espírito, pois aí estão os dois elementos essenciais para se obter resultados satisfatórios. Há um terceiro que desempenha um papel igualmente importante, a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Aqui nesse caso interroga quando se faz ali aquela entrevista com o espírito, né? O sentimento mais ou menos louvável de quem interroga, e isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é necessário um bom instrumento. Para que a queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha. Então, primeiro, o espírito precisa saber se é possível transmitir por aquele médium. E depois, se ele quer transmitir. Nós já vimos as duas situações aqui no nosso trabalho, quando nós, na semana passada, tivemos uma comunicação de um amigo que se comunicou aqui conosco, comentando, que nem sempre é possível trazer comunicação, porque nem sempre o médium está em condições fluídicas, para poder transmitir aquela mensagem, ou mesmo um equilíbrio psíquico, moral, independente disso. E depois, por que ele vai fazer isso? Qual é o propósito daquela comunicação? Vai contribuir com o que exatamente? No nosso caso, temos a oportunidade de receber sempre participações que ilustram, que aprofundam aqui o nosso conhecimento a respeito dos estudos que nós fazemos. Então, esse querer, a motivação que se tem é contribuição com o trabalho. A mesma coisa acontece na casa espírita, a mesma coisa acontece nas comunicações particulares. É possível? Sim. Ele quer? Vai depender do objetivo.
Se por acaso é um objetivo fútil, espíritos fúteis até podem conseguir e até queiram participar. Mas quando nós falamos em comunicações de qualidade, vai depender muito, né, do ambiente e do propósito daquela comunicação. Muitas vezes até tem ali o merecimento, mas muitas vezes pode trazer uma certa inconveniência. Então tudo isso vai sendo pesado nessa balança de possibilidades e de vontades, né? Angelina colocou, né, no centro que iniciei o estudo da doutrina, assisti o tratamento de uma médium que passava pelo fenômeno de combustão. As pessoas a traziam com fogo na roupa. Né? Olha só. Interessante essas manifestações, né? Aí, nesse caso, são manifestações físicas, né? E continua. Lendo o pensamento, o espírito julga se a pergunta que lhe é feita merece uma resposta séria, e se a pessoa que a dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde o tempo em semear bons grãos em terra imprópria. E é então que os espíritos levianos e zombadores aproveitam o campo deixado livre, porquanto, pouco se importando com a verdade, não hesitam em fazê-lo, e geralmente são muito pouco escrupulosos quanto aos fins e aos meios. Ou seja, ele vai levar uma comunicação, muitas vezes trazendo ali uma mentira, muitas vezes provocando uma discórdia, muitas vezes levando uma ameaça, instigando medo. A ideia é, se eu tenho ali um caráter duvidoso, eu vou trabalhar de acordo com o meu caráter. E se as pessoas estão dispostas a ouvir e têm ali as condições para isso, o espírito então vai se divertir com isso. Que é uma diversão mórbida, diga-se de passagem, mas não deixa de ser, né, uma diversão. De acordo com o que acabamos de dizer, compreende-se que deve haver espíritos, por gosto ou pela razão, mais especialmente ocupados com o alívio da humanidade sofredora. Que, paralelamente, deve haver médiuns mais aptos que outros a lhe servirem de intermediários. Ora, como esses espíritos agem exclusivamente com vistas ao bem, devem procurar em seus intérpretes, além da aptidão que poderia ser chamada fisiológica, ou seja, é o corpo físico que proporciona isso, e aí então nós temos todos aqueles estudos que falam sobre glândula pineal, sobre centros de força e tudo mais, né, que estamos investigando, né, nesse aspecto científico da doutrina, especialmente pelas associações de classe, né, em especial também a Associação Médico-Espírita, que procuram, através de exames, né, de estudos anatômicos e tudo mais, e de outras experimentações, para saber exatamente de que forma que a mediunidade funciona no organismo. Por que essa pessoa tem essa faculdade e a outra tem outra? Por que esse tem com maior intensidade, diferentemente do outro? Enfim, procurar então desvendar, né, através das investigações com metodologia científica, entender exatamente por que o nosso organismo proporciona essa possibilidade de comunicação. Então ele diz ainda, né? Como esses espíritos agem exclusivamente com vistas ao bem, devem procurar em seus intérpretes além da aptidão que poderia ser chamada fisiológica, certas qualidades morais, entre as quais figuram em primeira linha o devotamento e o desinteresse. Isso porque, né, você tem o devotamento significa dedicação, o estudo, né? O comprometimento com o trabalho. E o desinteresse é exatamente ali, muitas vezes entra vaidade, muitas vezes entra interesse material, que muitas pessoas esperam, né, que os espíritos respondam, para que ele próprio possa se beneficiar. E nós encontramos uma leva de médiuns que fazem ali a sua autopromoção para poder estabelecer essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual para aqueles que procuram para sua clientela, né? A cupidez sempre foi e será sempre o motivo de repulsa para os espíritos bons e uma causa de atração para outros espíritos. É admissível, possa o bom senso aceitar que os espíritos superiores se prestem a todas as combinações de interesse material e que estejam às ordens do primeiro a aparecer, pretendendo explorá-los? Ou seja, o bom senso admite que um bom espírito, um espírito elevado, se preste a esse tipo de trabalho para ser explorado por um encarnado?
Os espíritos, sejam quais forem, não querem ser explorados. E se algum parecem estar de acordo, se mesmo se adiantam a certos desejos demasiado mundanos, quase sempre têm em vista uma mistificação, de que se riem depois, como de uma boa peça pregada a gente muito crédula. Então a mistificação nada mais é do que uma comunicação falsa. O espírito que inventa uma personalidade, inventa um objetivo, mas que depois, a gente lembra, né, se o trabalho não é sólido, construído no bem, ele naturalmente vai implodir, ele vai desabar. Então, se esses espíritos começam com essa falsidade, mais dia, menos dia, vai ser desmascarado. Se é um espírito bom, que desde o início se manifesta demonstrando a sua intenção, essa nobreza vai se manter até o fim do trabalho, enquanto ele durar. Então é isso que Kardec coloca para nós. Ademais, talvez não seja inútil que alguns queimem os dedos a fim de aprenderem que não se deve brincar com coisas sérias, né? Então ele fala dos médiuns. Alguns médiuns ali, ou pessoas que têm esse interesse, devem, né, se decepcionar, se frustrar, queimar os dedos, como diz Kardec, para poder aprender que não se brinca com coisa quente, né? Seria o caso de falarmos aqui de um desses médiuns privilegiados, que os espíritos curadores parecem haver tomado sob seu patrocínio direto. A senhorita Désirée Godu, já falamos sobre ela num dos boletins da sociedade, né? A senhorita Désirée Godu, que reside em Hannebon, Morbihan, goza a esse respeito de uma faculdade verdadeiramente excepcional, que utiliza com a mais piedosa abnegação. Sobre isso já dissemos algumas palavras num relatório das sessões da sociedade. Mas a importância do assunto merece um artigo especial, que teremos a satisfação de lhe consagrar em nosso próximo número. À parte o interesse que se liga ao estudo de toda a faculdade rara, sempre consideramos como um dever dar a conhecer o bem e fazer justiça a quem o pratica. Né? Então aqui finalizamos então a leitura desse artigo. Então Kardec faz aqui, né, uma viagem importante, né, sobre os médiuns. Deixa eu abrir rapidamente aqui o livro dos médiuns, só para a gente poder ver o que Kardec apresenta a título de conteúdo no livro dos médiuns sobre esse tema. Deixa eu pegar rapidamente aqui só um instantinho. Rapidinho. Prontinho. Temos aqui então, do livro dos médiuns, né? Então ele começa trazendo para nós aqui sobre as manifestações espíritas. Primeiro ele traz uma explicação, né, sobre como são esses fenômenos. Inclusive aqui, né, no capítulo 6, Manifestações Visuais, ele fala exatamente sobre os espíritos glóbulos, né? Depois aqui, bicorporeidade, laboratório do mundo invisível, quando ele fala sobre vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, que foi essa explicação que os espíritos deram a respeito daquela transformação do álcool ou do tabaco, né, quando os médiuns utilizam nas práticas da Umbanda. Então, exatamente porque os espíritos modificam as propriedades da matéria de acordo, né, com as suas conveniências. E a ação magnética curadora. No capítulo 9, ele fala sobre locais assombrados, natureza das comunicações, a sematologia e a tipologia, que é a sematologia, né, linguagem dos sinais ou das pancadas. Esses sinais podem ser movimentação de mesas, né, como eu falei para vocês. Se um espírito quer se referir a alguém num ambiente onde existe ali, né, a prática da manifestação física, ele vai então arrastar uma mesa, por exemplo, em direção àquela pessoa. Inclusive, até nesse arrastamento, ele vai apresentar um pouco da sua personalidade ou do sentimento naquele momento. Ele pode simplesmente fazer a mesa girar em torno, apontando para aquela pessoa, ou ele pode ser arrastado com força e agressividade para aquela pessoa. Manda, Dudu. E a tipologia alfabética, né, é uma batida A, 2 batidas B, 3 batidas C e assim sucessivamente. No capítulo 13 nós falamos sobre psicologia, no 14 nós falamos sobre os médiuns e no 15 os médiuns escreventes.
né? Então, esses médiuns escreventes, foi que Kardec colocou aqui os vários tipos de médiuns, e depois os médiuns especiais, virou esse capítulo 16, que Kardec deu uma atenção especial falando sobre as faculdades, os tipos de médiuns, enfim, foi ali resumido nesse artigo que nós vemos agora. Diz aqui para nós, né? Esse moço é o nosso carteiro, o nosso mensageiro, né? O rapaz e a moça que leva a nossa luz iluminativa para mostrar o que estamos querendo trazer nas virtudes essas colocadas por nós espíritos, estudantes das belas obras, das questões que só enriquecem a nossa vontade de saber. Pois nem tudo que é colocado aí é colocado aqui. Né? Falando do Dudu e da Angelina, né? Nossos carteiros, né? Os mensageiros dos espíritos também. A vontade de saber o que será bem colocado, como é posto, é muito bem estruturado e estudado. Tantas são e foram as releituras de muitos livros programados para os nossos estudos nessa área tão envolvente a nós e a vocês, que sabedores da boa leitura, mostrada e sempre atualizada nas postagens do nosso querido irmão Allan Kardec. E assim vamos traçando caminhos envolventes nesses estudos que, através desses mensageiros e carteiros iluminativos, sem quererem mostrar a parte boa desse médium que teve a incumbência de ser um desses amigos que pediram e foram agraciados por terem essa função de mostrar a nós que podemos ler a mensagem, sendo essa boa e formadora de bons frutos e fluidos. Só nos remete a vir e colaborar com tudo que nos é passado diariamente por ti, que já com o nosso agradecimento, só podemos dizer que sem eles nada seria tão bom como está sendo agora para nós e para vocês. Continue sendo esse mestre que só nos ensina o melhor do espiritismo cristão, trazendo boas leituras e excelentes indagações sobre os temas propostos a cada tempo de estudos feitos e programados por ti. Agradecemos a presença dos nossos mensageiros dessa sala respeitada e querida, luz e paz. Nós que agradecemos assim de coração aberto, né, todo esse carinho, né, que vocês têm conosco, essa presença que nos incentiva e traz também, né, um peso de responsabilidade, mas é um peso saboroso de poder carregar. Saber que a gente procura sempre levar o nosso estudo da maneira mais correta e mais séria possível para todos nós, né? E colaborando com vocês e recebendo também a colaboração. Muito obrigado em nome do nosso grupo todo aqui. Angelina colocou para nós também, né? Zé que amigos, né? Meu medo quando iniciei na doutrina era que me levassem para fora do Brasil, porque tinha amigos da religião anterior que falavam, né? Vão te levar para outros países para te estudar, né? Passei alguns anos a entender que não era assim. Pois é, né? Acabou virando um fenômeno, né? Aquela cobaia para ser dissecada em laboratório, né? Coisas de um mundo que tem pouco conhecimento, né? Mas é isso, pessoal, né? Tivemos aqui no final, né, esse presente que nós recebemos dos amigos que acompanham aqui o nosso trabalho, que estão sempre aqui aprendendo e ensinando a gente, né? Essa troca saudável, né, e muito especial para todos nós. Então, meus amigos, é isso, né? Nós fechamos aqui então a nossa semana, lembrando que nós não teremos estudos na segunda-feira, em virtude do feriado do dia 2 de novembro, né, dia de finados, e lembrando sempre a doutrina, né, tendo tantos recursos para auxiliar no esclarecimento, né, de todos aqueles que de alguma forma sofrem pela perda, né, ou pela separação, na verdade, de um ente querido. Eu acho que perda de um ente querido é um termo que a gente precisa corrigir, porque mesmo que nós entendamos o sentido de perda temporária, na verdade não existe a perda, porque ainda continua essa conexão, continua esse vínculo com o plano maior, né? Então, essa separação, então, temporária que existe entre nós encarnados e aqueles que desencarnaram, que retornam para a pátria espiritual. Então a doutrina espírita tem ali, né, todas as suas flores e todo o seu perfume para oferecer para esses corações que sofrem tanto ainda por não compreenderem aquilo que para nós é tão natural. Né? Nós recebemos ontem mesmo aquela comunicação daquele espírito amigo que falava, né, que a desencarnação para nós é algo tão natural, né, que devemos aceitar com naturalidade, viver com coragem, com tranquilidade,
né? Mas isso esbarra exatamente na cultura que nós ainda temos aqui no mundo material, de que a morte é sempre algo, me perdoem a redundância, né? Mas é algo fúnebre, é algo pesaroso, algo sofrido, né? Os símbolos da morte para nós são sempre símbolos muito pesados, né? De cores pretas, de um cerimonial sempre dolorido, sempre envolvido com muito sofrimento. Então a gente precisa aprender, né? Talvez em algumas gerações a gente veja a morte de uma forma tranquila e natural, sentindo naturalmente o peso da saudade, porque a separação de pessoas que nós amamos sempre provoca em nós, né, uma dor, uma tristeza por essa separação. Sabemos que o momento chegou, né, mas nós saberemos que o momento chegou e que cada um deve seguir o seu caminho, né? Então, com o passar do tempo, até mesmo, né, a gente lembra que o mundo de regeneração que todos nós esperamos chegar, esse mundo de regeneração ele não vai trazer apenas um melhor entendimento sobre o mundo espiritual. Ele vai trazer para nós também uma modificação de comportamento e, portanto, nós perceberemos que os sofrimentos e as dores que nós causamos tenderão a desaparecer. Então, assim, quando vier a desencarnação de alguém, nós estaremos estruturados materialmente, psicologicamente, emocionalmente, para entender a necessidade dessa separação. Hoje, para nós, no mundo que traz tantas dificuldades, na nossa jornada terrena, né, a gente vê que muitas vezes uma desencarnação provoca uma desestruturação profunda numa família. Então, o mundo de regeneração que vai fazer com que nós transformemos as nossas ações e, portanto, modifiquemos também, né, a forma como nós vivemos, nós veremos que essa relação com o mundo espiritual se dará de uma forma muito tranquila, porque nós aqui estamos preparados e os espíritos que partem também partem preparados. Diferentemente, né, dessa visão que nós temos hoje, né, tão preocupante, tão assustadora a respeito da morte. Então, que os nossos pensamentos, né, nesse próximo dia 2, seja sempre de compreensão para todos aqueles que, de alguma forma, procuram seus entes queridos, muitas vezes sem compreenderem o mal que fazem, pela dor, pelo desespero que sofrem, né, mas oremos por eles. Cada um tem o seu tempo de compreensão, cada um tem o seu momento. A gente lembra que o dia de finados não é lembrado apenas pelos encarnados, mas os desencarnados também sentem a falta dos seus entes queridos, muitas vezes sem terem equilíbrio suficiente para lidarem com essa separação e, portanto, acabam provocando mal a si mesmos e àqueles a quem eles direcionam esse pensamento, né? Mensagem que chega para nós também, né? Conforte-se no seu luto, orando e remetendo uma prece a nós. Essa é a luz recebida por todo o nosso plano em que vivemos agora. Prece é a luz enviada e recebida por todos que voltaram à nossa casa. Saudade sempre fica, tristeza nunca. Somos seres felizes e vocês precisam ser felizes com a nossa volta. Portanto, seja em casa, em qualquer lugar que tu estejas, reze, ore, sinta nós junto a vós e receberemos essa luz enviada, né? Então tá aí para poder fechar com aquela cerejinha